Você que nos acompanha, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado a vocês por esse carinho de estar nos ajudando nesse trabalho. Você que já é inscrito nesse canal, você que tem compartilhado nossos vídeos com outras pessoas também. Quero agradecer a todos vocês que mandam mensagens, tanto aqui nos comentários, quanto no nosso WhatsApp e no nosso Instagram. Instagram esse que eu também estou deixando aqui e o WhatsApp que eu estou deixando na descrição do vídeo. Para você que não me conhece, meu nome é Eduardo Carneiro, eu já fui obreiro da Igreja Universal do Reino de Deus. Alguns dizem que eu sou advogado da Universal hoje, outros dizem que eu estou em cima do muro. E quem é da Universal propriamente dito, olha assim e diz, olha, esse rapaz é a favor ou é contra? Pois é, a impressão que dá é que eu estou em cima do muro mesmo, para quem, obviamente, não entende qual é a nossa mensagem. Porque eu quero dizer para vocês que eu já fui obreiro da Universal, e quem está chegando agora não sabe disso ainda. Olá, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal. Muito obrigado a vocês que já estão inscritos, vocês que já compartilham desse trabalho com outras pessoas e você, obviamente, que manda mensagens aqui através dos comentários e através também do meu Instagram e do meu WhatsApp. Muito obrigado a vocês, é importante ter o feedback de vocês, porque assim a gente vai tendo mais assuntos para tratar aqui nesse canal. Como eu falei no vídeo anterior, muitas pessoas pedem para que a gente fale sobre alguns assuntos, alguns temas, algumas coisas, e óbvio, eu particularmente não tem assuntos que são muito antigos e irrelevantes, né? Como o caso do Lucas Terra, não irrelevante pelo que aconteceu, mas pelo tempo que já faz que ele está rolando na justiça, a dor da família, aguardando um julgamento, etc. A minha opinião é que bandido, se for condenado, tem que estar preso e não tem que estar solto, não vou falar sobre isso. Mas sobre outros temas que sugeriram para nós, pediram para falar sobre as riquezas do Bispo Macedo. Perguntaram, você acredita que ele é rico? Você concorda que ele seja rico? O que você acha dele ser dono de banco, dono de televisão, etc, etc. Então nós vamos fazer aqui um vídeo que eu vou tentar fazer o máximo possível para ser rápido, porém eu vou trazer para vocês aqui o meu ponto de vista sobre as condições financeiras do Bispo Macedo, tá bom? Então vamos lá. Em primeiro lugar, o Bispo Macedo, quando ele começou a fazer o trabalho com a Universal, ele certamente não imaginava que seria um homem milionário como ele é hoje. Isso é o primeiro ponto. Nós temos que levar em consideração que ele era funcionário da lotérica do Rio de Janeiro e ele tinha o desejo de pregar o evangelho. Apenas isso. Não existia, por exemplo, esse mundo de igrejas que existem hoje, inclusive depois da Universal. Então não existia uma visão de dizer, olha, eu vou montar uma igreja porque eu vou me tornar uma pessoa milionária daqui a alguns anos. Sem dúvida nenhuma que esse não era o pensamento e isso não passava pela cabeça do Bispo Macedo. Esse é o meu ponto de vista. Um outro ponto de vista, quando a igreja começou a crescer, a igreja começou a sofrer alguns ataques no Brasil. Todo mundo lembra que nos anos 90 a Rede Globo viu o crescimento da Universal e isso começou a incomodar a Rede Globo em conluio com algumas instituições religiosas. Não vou mencionar aqui para não soar como desrespeito a outras religiões. Mas aí a Igreja Universal começou a ser atacada pelo trabalho que estava fazendo, que era um trabalho muito agressivo, de libertação, de cura. Os pastores vinham com uma proposta diferente dos pastores tradicionais, pentecostais. Então isso chamou a atenção, tanto positivo, para a igreja dar aquele boom que deu nos anos 80 e 90, quanto negativo para as pessoas começarem a observar os problemas da igreja, os defeitos, a forma com que eles abordavam a palavra de Deus. Então a igreja começou a ter problemas, enfrentar problemas. E todo mundo sabe que aqui na Terra, a administração pública ela necessita de apoios para perdurar, para continuar. Então, assim, Deus, a obra sendo de Deus, e eu acredito que seja, ele estende a sua mão e diz, olha, eu vou abençoar. Porém, cada um vai precisar fazer os seus acordos, os seus trabalhos. Dentre esses acordos, os homens eles se equivocam e fazem muita besteira. Temos que admitir isso. Vamos lembrar do nosso pai na fé, Abraão, que quando foi de Arã até Canaã, no meio do caminho, parou do Egito. E por saber que o faraó, ele mandava matar os maridos das mulheres muito bonitas para tomá-las como esposa, ele, com medo disso, combinou com Sara de mentir para o faraó e dizer que era a sua irmã. E todo mundo sabe que Abraão era meio irmão de Sara, porém, naquela proposta ali, ele teria que se apresentar como a figura que predominava, que era a figura de marido dela. Assim como foi também em Gerar. Então, esses acordos que foram feitos foram acordos equivocados. Porém, como Abraão tinha um chamado de Deus, Deus não deixou de o abençoar, não deixou de o livrar, mandando aquelas pragas sobre a família do faraó e também sobre a família do rei de Gerar, livrando-os de Sara ser tomada como esposa pelo faraó e pelo rei Abimeleque. Todo mundo lembra disso. Vamos trazer para os dias de hoje. A igreja ela é uma instituição que foi criada por Deus para alcançar os sofridos e esse trabalho é feito até hoje. Concorde você com ele ou não, ele é feito sim. E os homens, através dos seus acordos, começaram a se equivocar no meio do caminho.
Vamos lá, o Bispo Macedo começou a adquirir empresas nos anos 90, nos anos 80 já, né? Com rádio, redes de rádio, para fazer com que a igreja viesse ter força para divulgar o evangelho. E pessoas, de fato, muitas pessoas vão para a igreja através de uma mensagem que ouviram na rádio e na televisão. Até hoje esse trabalho continua muito forte. A Universal ela é proprietária de uma das maiores, se não a maior rede de rádio do Brasil, que é a Rede Aleluia. Alcança praticamente o Brasil todo. Assim como, mais para frente, no início dos anos 90, a aquisição da TV Record. Todo mundo que é dessa época, eu era muito moleque, mas eu lembro através de noticiário, também pesquiso, vejo matérias antigas, e a gente lembra que a Record ela estava a ponto de sair do ar como saiu a Manchete, a Tupi. E aí o Bispo Macedo adquiriu a Record de Silvio Santos e Paulo Machado de Carvalho, que eram os proprietários da Record, e deu um boom na emissora. E esse boom inicial, vamos lá, primeiramente, a Record foi comprada com o dinheiro que as pessoas da igreja ofertaram para comprar. A proposta era que a igreja viesse fazer uso da TV Record 24 horas, seria uma TV evangélica. E em seguida o Bispo Macedo, aí sim onde a gente vai falar sobre os erros de acordo, decidiu mudar a sua proposta e criar uma emissora comercial para enfrentar o seu algoz, a TV Globo. E sinceramente ele hoje consegue fazer isso com muito louvor. Não existe hoje uma emissora que bata tão de frente com a Globo quanto a TV Record. Em termos de audiência, embora a Globo tenha mais audiência do que a Record, e é completamente natural, a Globo passou muitos anos sendo detentora do maior poder aquisitivo, de verbas públicas e etc. E com isso, obviamente, conseguiu angariar mais patrocínios, os melhores atores, melhores profissionais de todas as áreas, e ela realmente se tornou a principal emissora do Brasil. Mas a gente lembra que nos anos 90 a Globo era chamada de Toda Poderosa. E por que Toda Poderosa? Porque a Globo tinha uma audiência, por exemplo, a novela das 8 ela dava 40, 45, 50 pontos de audiência. A segunda colocada, que na época ainda não era a Record, dava 3 pontos no mesmo horário. E hoje você vê que uma novela principal da Rede Globo, ela chega a dar 25 pontos de audiência, enquanto a novela como Gênesis, que hoje ocupa o segundo lugar no horário nobre, dá 14, 13, 16, chega a dar picos de 17. Aí você pode até dizer assim, mas a Globo continua com 10 pontos na frente, 12 pontos na frente. Sim, continua em primeiro lugar, sem dúvida nenhuma. Mas essa fatia que a Record conseguiu abocanhar, que não era dela, era do SBT, enquanto a emissora dava 50 pontos, ela dava 2, 3 pontos, o SBT, a Record ficava com 1, menos de 1, com tracinho. A Record hoje consegue ter o segundo lugar, consegue atrair muitos patrocinadores, muita gente que não quer anunciar na Globo porque é muito caro, vai anunciar na Record, que pasmem, vocês cobram praticamente, dependendo do anunciante, um valor muito parecido com o da TV Globo também. Vocês veem que o Big Brother da Globo, eles pagam 1,5 milhão, a Record estava pagando mais que 2 milhões de reais na Fazenda, que tem menos audiência do que a Rede Globo. Mas esse dinheiro da Fazenda, só para esclarecer os asnos que dizem que são os dinheiros dos dízimos e das ofertas, não são. O dinheiro que pagam os participantes da Fazenda, que na minha opinião é uma porcaria de programa, igualzinho o Big Brother, só para ficar claro aqui, é o dinheiro dos patrocinadores. As empresas que anunciam ali, elas cada uma dão uma quantia para que o seu nome apareça na programação, dentro do próprio reality ou no intervalo do reality. Esse dinheiro é guardado e é pago ao participante e o que sobra fica para a emissora. Ou o que sobra paga o participante. Enfim, a emissora ganha muito dinheiro com essa audiência, que queira que não, dá uma boa audiência também à Fazenda. Então, a Rede Record ela foi comprada com dinheiro dos membros da igreja. Eu falei aqui já, minha mãe ajudou a comprar a TV Record. Eu me lembro, eu era pequenininho, tinha lá um envelope, ajude a comprar a TV Record, que seria uma emissora para fazer programas evangélicos. Infelizmente, eles mudaram esse pensamento e a emissora ela não é usada para isso. Eu digo infelizmente porque a programação evangélica perdeu uma força que seria muito grande. Porque o poder aquisitivo que até a Universal tem, investidos na TV Record para proliferar o evangelho, seria absurdo. Seria maravilhoso. Mas a emissora, o Bispo Macedo, preferiu adquirir a emissora para si, com o dinheiro que o povo doou, e ficou com ela para fazer uma emissora comercial. Pois bem, depois da Record, em termos de TV aberta, em termos de empresa que não tem nada a ver com divulgação do evangelho, porque a Record ela veio, já existia a Line Record, já existia a editora gráfica Universal, existem várias empresas de impressão de livros e daqueles jornais Folha Universal, de gravações de CD e DVD, que foi fundado inclusive na junção com o ex-Renato Suéter, o ex-bispo, que morreu um dia desse, Renato Suéter, junto com o Bispo Macedo da Line Record. Além das emissoras de rádio, a Universal ela é detentora de conluios de empresas, são muitas empresas. E, obviamente, como a Universal é do Bispo Macedo, subentende-se que tudo isso pertence ao Bispo Macedo, embora ele coloque muitas coisas em nome de outros bispos de confiança dele, né, como você já acompanha por aí nos canais de denúncia. Né? Vamos lá. O Bispo Macedo, de uns anos para cá, começou a adquirir coisas que não têm absolutamente nada a ver com a divulgação do Evangelho. Como, por exemplo, um hospital particular chamado Hospital Moriá.
Eu não sei se é no Rio de Janeiro ou em São Paulo, fugiu agora da minha cabeça, mas é um hospital de tecnologia de ponta. Um hospital particular que atende a nata do povo. Ou é carioca ou é paulista, vocês vão me perdoando. Quem puder me ajudar aí nos comentários, não estou lembrando agora. O Hospital Moriá, inclusive, foi gravada lá uma série que passou na Record, no Play Plus, lá dentro do Hospital Moriá. Hospital de primeiro mundo, adquirido pelo Bispo Macedo. O hospital é dele. Uma outra coisa que ele também adquiriu nesses últimos dias, o Banco Digimais, que antigamente se chamava Banco Renner, e era da família Renner, e ele, como passou a ser investidor internacional juntamente com sua esposa, por ter residência fixa nos Estados Unidos e ser também um cidadão americano, ele comprou o Banco Renner e se transformou no Banco Digimais. Aliás, esse Banco Digimais tem nos ajudado muito aqui, só para ficar... Eu trabalho com vendas de automóveis e ele entrou com uma proposta muito boa de aprovação, tem nos ajudado aqui a fazer os nossos resultados, bater nossas metas. Então, o Banco Digimais, ele foi adquirido pelo Bispo Macedo, pessoa física, e não pela Igreja Universal, como essas igrejas, a Editora Gráfica Universal, Line Record, tudo isso aí é empresa particular do Bispo Macedo. E também, eu ouvi dizer, não sei se comprova isso, que as empresas de bateria Bosch foram adquiridas pelo Bispo Macedo. Não sei se essa informação procede, eu não me aprofundei para saber, mas eu estou aqui fazendo um apanhado geral e resumindo para dar a minha opinião para vocês, tá bom? Vamos lá. Eu vou aqui resumir, ele certamente tem mais empresas do que essa, se você sabe até de mais empresas, pode comentar aqui. Se você lembrar de mais alguma que eu estou esquecendo, também pode comentar. O Bispo Macedo, sim, respondendo as perguntas das pessoas, ele é um homem bilionário, não é milionário, ele é um homem bilionário, ele tem muito, mas muito dinheiro mesmo, apartamento de milhões de dólares lá nos Estados Unidos, como vocês já viram aí pelos canais de denúncia, tudo isso aí é absolutamente verdade, é tudo verdade. O que eu tenho para dizer para vocês sobre esse pensamento? Vamos lá. Eu não me importo que o Bispo Macedo seja bilionário, porque a gente sabe que o nosso tempo de vida útil aqui na Terra, ele é muito curto. Pode ser que a gente chegue na idade do Bispo Macedo, que se não me engano é 75 anos. Pode ser que a gente chegue na idade do Silvio Santos, que está com 90 e está caminhando com 91 anos de idade. Pode ser que a gente morra agora, com 39, 40, 50. Então o dinheiro que a gente conseguir adquirir, ele vai ficar por aí. Os filhos vão administrar, vão vender tudo, vão perder tudo, sei lá. E a pessoa vai morrer. E o Bispo Macedo não é diferente, ele pode adquirir o mundo inteiro. A Bíblia diz que se ele não cuidar da salvação dele, ele ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma, não vai trazer absolutamente nenhum resultado para ele, nenhum resultado. Porque ele pode ganhar, sim, milhões de reais por mês. O Bispo Macedo ele tem salários. Primeiro, ele recebe muitos royalties de direitos autorais da venda dos livros dele, que você vai até dizer, mas ele vende nas igrejas, o pastor é obrigado a vender. Não importa, o povo compra e ele ganha dinheiro por isso. Ok? Então não é o dízimo e as ofertas. Ele tem um salário de pastor aqui no Brasil, da Igreja Universal. Ele tem um salário estrangeiro também, porque ele prega fora, um salário como missionário. Ele tem os royalties do YouTube, porque o canal dele no YouTube tem, se não me engano, 400 mil inscritos. Os cultos que ele transmite, a palavra amiga que ele transmite, tudo isso gera receita. Uma pessoa, quando é uma figura pública, qualquer lugar que ela for, ela vai ganhar dinheiro. Qualquer lugar. Qualquer lugar que ela for. E ela vai ganhar dinheiro com aquele trabalho, que é o trabalho dela. Então o Bispo Macedo, ele hoje é um homem muito rico, e essa riqueza dele, ele começou, logicamente, com a aquisição de imóveis para a igreja, catedrais, etc. Foi assim que começou. E hoje ele tem um poder aquisitivo completamente independente. Os salários dos bispos da Igreja Universal são bons salários. Como o Natan Silva falou mesmo que ele ganhava na época 40 salários mínimos, que hoje seria 40 mil reais, né? Hoje seria 40 mil reais o salário do Natan Silva se ele permanecesse lá. Então tem bispos que ganham, o bispo toma conta do Estado. E se você me perguntar, é justo um bispo ganhar um salário como esse? Eu acho que sim. Porque queira que não, vamos falar de CNPJ, Igreja Universal do Reino de Deus, CNPJ. Falando de instituição religiosa, Espírito Santo, não. Estou falando de instituição física. É uma empresa multinacional que se encontra em mais de 140 países do mundo. A pessoa toma conta de um Estado, ele tem que cuidar de aluguéis, pagamento de funcionários, das empresas, das redes de rádios daquele Estado. Ele tem que tomar conta de funcionários. Ele tem que tomar conta de problemas administrativos que são gigantescos pela proporção, pelo tamanho da instituição. Então, é natural que ele receba um salário, uma remuneração para isso, que eles chamam de ajuda de custo, para não trazer vínculo empregatício, que a gente sabe que é uma balela, que tem vínculo empregatício, sim, e se o pastor sair e quiser botar na justiça, ele vai botar, mas eu não acho que seja esse o propósito. Então, é justo que ele ganhe esse salário, os bispos, pastores. Ah, mas o pastor da igrejinha ganha um salário mínimo, mas aí, esse bispo que hoje ganha 40 mil também já passou por essa fase. Então, todos os ministérios funcionam dessa forma. Todos. O ministério que eu faço parte, por exemplo, só o meu pastor, o presidente dele, é que tem um salário fixo porque ele vive integralmente para cuidar da administração
dos templos, dos salários de funcionário, contratação, compra de cadeira de som, abertura de igreja e etc. O meu pastor local da minha igreja, ele não tem um salário da igreja. Ele tem o seu trabalho secular. Ele trabalha fora e ele, à noite, está na igreja. Mas ele tem o seu salário fora e a igreja dá uma ajuda de custo para já que ele tem uma dedicação. Uma ajuda de custo simbólica mesmo. Valor pequeno, R$1.000, R$1.500, uma coisa pequena. A igreja que eu faço parte, ela tem 6 templos, vai fazer 11 anos. É uma igreja mais simples. Eu sou a favor que o pastor tenha um trabalho secular. Eu acho que o pastor, ele deveria se dedicar apenas à obra. Esse é meu ponto de vista. Porque as pessoas precisam ser atendidas, ser acolhidas, receber conselhos. E quando o pastor não tem tempo de fazer isso, ele está deixando comprometido o seu ministério. Falando isso baseado no que diz lá em Timóteo, que o trabalhador é digno do seu salário, aquele que deseja o episcopado, excelente obra ao mesmo. Estou falando tudo isso. Não estou aqui falando de dinheiro, não. Porque muitas pessoas fazem das igrejas meio de vidas, eu concordo. Tem gente que racha uma igreja, ele é um pastor famoso numa igreja, então ele sai de lá, abre uma igreja para ele, para poder ganhar um salário que o pastor dele lá ganhava. Mas o apóstolo Paulo também deixou uma mensagem sobre isso, que muitos vão pregar por inveja, por dinheiro, por disputar, e alguns vão pregar por amor. Paulo disse que o que importa é que a palavra seja pregada. Né? E no dia do juízo final, aí sim o Senhor Jesus já deixou lá atrás a referência sobre isso. Ele falou que muitos naquele dia irão dizer, Senhor, Senhor, em teu nome eu expulsei demônio, eu curei leprosos. E Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, malditos, porque eu nunca vos conheci. Então aqueles que pregam por dinheiro, aqueles que pregam apenas por inveja, por disputa, no dia do juízo final eles vão ter o pago deles, vocês fiquem tranquilos. Mas o evangelho está sendo pregado, e embora esses não serão salvos, mas pessoas que vão acreditar na palavra dele, elas vão ouvir aquela palavra com amor, vão entregar sua vida para Cristo e vão ter direito à salvação. É por isso que meu recado para você, obreiro, e você, pastor, é constante aqui. Não deem ouvidos a esses canais de denúncia. Eles não têm absolutamente intenção boa nenhuma de levar você para o céu. Muito pelo contrário, olha a vida desse pessoal. Olha a vida desse pessoal. Olhe para Cristo. Não está satisfeito na sua igreja? Vá para outra. Ou vá fazer a obra de outra forma. Mas não fique com maus olhos, com o coração completamente corrompido. Não fique. Não fique. Não é positivo. Não vai dar certo. Tá bom? Então, o meu pensamento é esse sobre as riquezas do Bispo Macedo. Ele é um homem bilionário. As riquezas dele vão continuar para as filhas dele, caso ele morra primeiro que elas. E ele não vai levar nada daqui da terra, ele sabe muito bem disso, ele sabe melhor do que nós. Há muitos anos pregando o evangelho. Então ele sabe muito bem que se ele não fizer o que ele tem que fazer, se converter, ou se ele não for convertido, se ele estiver andando, fazendo mau uso do dinheiro, tudo vai dar errado para ele vai para o inferno. Então, vocês que têm muita preocupação com o dinheiro do Bispo Macedo, se preocupe não. Se você tiver que ganhar 5 mil por mês, você vai ganhar. Faça a sua parte. Se você tiver que ganhar 15 mil por mês, você vai ganhar também. Faça a sua parte. Mas se você tiver que ganhar somente um salário mínimo por mês, é com isso que você vai ter que se conformar também. Ser dizimista fiel, entregar o